Bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E o tema da live de hoje é sobre se você resiste a quem você verdadeiramente é, você resiste à prosperidade. Por quê? Porque existem vários bloqueios de prosperidade e esse é um dos mais poderosos que pouca gente fala. Então eu vou falar sobre isso com você hoje. Mas se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Pérola Laís Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística e eu ajudo principalmente mulheres empreendedoras a se conectarem com elas mesmas para conseguir tomarem coragem, destravar os bloqueios, para se posicionar onde quiser, seja na vida pessoal, seja na carreira, nos relacionamentos, enfim. E quem me acompanha sabe que eu trabalho muito com prosperidade. Inclusive agora eu estou com um grupo ativo de prosperidade, um clube de 15 dias, onde nós estamos fazendo diariamente ativações de prosperidade, limpeza de bloqueios e também ativações astrológicas de signos e planetas alinhados com o que precisa neste momento, né? E o que acontece? Uma das coisas que bloqueia a prosperidade, e as pessoas a maioria das vezes não falam, é você negar quem você verdadeiramente é, o que você quer, negar a sua essência. Eu trabalho muito com autoestima, né, nessa página e em outras, por quê? Porque a autoestima ela é uma das bases da prosperidade. A gente fala muito com relação à autoestima quando a gente vai falar de ganhar dinheiro ou não, da questão do merecimento. Faz parte. Você se sentir merecedor das coisas é muitas vezes o que faz o dinheiro fluir. Oi, tudo bem, Raquel? Faz o dinheiro fluir ou não, quando você se sente merecedor ou não desse dinheiro. Mas tem uma partezinha que poucas pessoas falam da questão da prosperidade, que é o quão honesto você está sendo com você mesmo. O quão você mesmo você vai estar se permitindo ser. Porque quanto mais você foge da sua naturalidade, de quem você é, mais distante você vai ficando da sua prosperidade. Ou mais distante você vai ficando da sua prosperidade fluir como deveria. Porque você não está sendo você. Cada um de nós temos habilidades únicas, por mais que você às vezes fale, eu não sirvo para nada, você serve, você tem habilidades únicas que só você vai conseguir fazer daquele jeito. Porque você nasceu assim e você foi desenvolvendo dentro da tua própria história, não existe nenhum ser humano no mundo igual a você. E nós temos que trazer isso para o mundo, apesar de não ser tão valorizado às vezes. E quando a gente se priva de ser quem a gente é, tudo vai ficando difícil. Porque você tem que fingir ser algo que você não é. E quando você finge ser o que você não é, você foge da prosperidade. Um exemplo que a gente pode pegar são as próprias plantas. Quando você planta uma semente na terra, essa planta ela não se questiona o que ela vai ou não ser. Ela simplesmente brota e segue a programação que tem dentro dela. Ela não questiona, ela não tem isso. Então ela sabe o que ela é e ela simplesmente se permite ser. Se houve muito exemplo, por exemplo, se você tem uma árvore frutífera, ela não vai ficar falando, já dei o suficiente. Ela vai trabalhar no seu potencial máximo. Não interessa quantas frutas dê, porque é a abundância dentro dela. Mas a gente, como ser humano, no passar do dia a dia, dos dias, o que a gente acaba fazendo? A gente se questiona quem a gente é, se a gente deve ser assim, se a gente vai ser amado ou se não vai por ser dessa forma, se a gente não tá dando demais. E nós vamos, dentro desses questionamentos do dia a dia, para tentar ser aceito, para não ser julgado, enfim, a gente vai se podando, a gente vai se colocando em uma caixinha. E a gente vai muitas vezes fingindo ser quem a gente não é, fazendo o que a gente não acredita, para se sentir pertencente. Porque uma das leis que a gente tem, sistemicamente falando, todo ser humano tem a necessidade de pertencer. Pertencer a um grupo, a uma família, isso é totalmente normal. E digas de passagem, o pertencimento é o que nos trouxe vivos como humanidade, né? Esse é um assunto até para uma outra live, que é incrível a gente falar sobre isso, sobre o ser humano só chegou aonde chegou como espécie porque nós vivemos em comunidade. Isso é um fato, historicamente falando, nós somos os animais mais, a nível físico, mais vulneráveis que existem no planeta Terra. Nós somos presas, muito fáceis. O que fez o ser humano não ser uma presa fácil é se juntar com outros seres humanos e aí você criar sistemas de proteção, e é por isso que é tão difícil ser a gente. Acho que vamos fazer esse recorte histórico aqui.
O ser humano... Por que é tão difícil você ter autoestima? Acho que é interessante, tão difícil você ser você. Porque o seu sistema, o seu inconsciente, suas memórias ancestrais, não é interessante você ser você. Porque se você for diferente do que o grupo precisa, uma memória ancestral diz que você morre, você não pertence. Deixa eu explicar isso melhor. Na antiguidade, quando nós vivíamos em cavernas, enfim, era preciso ter um sistema muito bem feito para proteção daquelas pessoas, porque nós somos presas fáceis na natureza. Então, foi se juntando em comunidades, aldeias, enfim, agrupamentos para que se mantesse vivo. Então, você tinha que seguir aquelas regras. Qualquer coisa diferente dentro daquelas sociedades, você estava tendendo a levar aquele grupo para a morte, porque você está fazendo coisas que quebram a estrutura do que foi feito para você sobreviver. E por muito tempo foi assim, e foi necessário ter essas questões mais rígidas para a sobrevivência. Mas nós chegamos num nível de sociedade onde a gente não tem mais os mesmos desafios, é diferente, a gente não precisa se preocupar tanto com a sobrevivência física naqueles moldes como naquela época como hoje, não é a mesma coisa. Então nós podemos explorar quem somos. Nós podemos nos permitir dar a nossa visão, a nossa opinião, mas nós ainda temos esse senso de comunidade muito forte. Por mais que você fale, não, Pérola, não, eu não tenho isso, mas você quer ser aceito pelo seu grupo de amigos ou pela tua família e você molda para isso. Pode não ser por uma comunidade como inteira, um condado, enfim, uma tribo, mas você criou a sua própria tribo. E você quer pertencer. E muita gente fica nessas questões de não merecimento ou de não ser quem é para poder pertencer, seja à família, seja no trabalho, não interessa. E isso, quando a gente vai se moldando a um grupo ou a outras pessoas para pertencer, a gente vai se afastando da nossa verdadeira identidade. Porque muitas vezes a gente não se permite ser quem a gente é para ser aceito por aquele grupo, para pertencer. Oi, tudo bem? E quando a gente faz esse movimento de querer pertencer em detrimento de quem a gente vai se afastando da nossa prosperidade. Porque a gente vai se moldando a outras pessoas e a gente se afasta da nossa essência. Só que a nossa essência, ela é o que é natural em nós. Então, isso é o que conecta com a nossa prosperidade. Eu vou dar um exemplo meu, tá? É um exemplo meu. Quem me conhece já há um tempo sabe que eu sou taróloga, eu sou oraculista e eu gosto disso desde muito nova mesmo. Sim, eu era uma criança apaixonada por oráculos, sempre fui. Tanto é que eu ainda tenho meu primeiro oráculo, inclusive, eu ainda tenho meu primeiro tarô, que é um tarô de uma revista. E memórias antigas, assim, eu parei de jogar tarô por muitos anos e eu voltei, uns anos atrás. E as pessoas, não era surpreendente pra ninguém, era pra mim porque eu tinha parado por muito tempo, mas porque as pessoas tinham memória de eu fazendo aquilo muito nova, adolescente, juntando com as amigas, junta pra tirar carta, eu era essa pessoa. E por muito tempo eu me afastei disso. E quando eu comecei a trabalhar com terapias, eu não queria trabalhar com o tarô. Porque eu não queria que viesse uma conotação mística pra cima de mim, essa visão de vidência e tal. Eu não queria essa visão dentro do meu trabalho como terapeuta. Só que isso faz parte de mim. Quanto mais eu resistia a fazer isso, mais de mim eu ia me afastando, porque a minha essência é uma pessoa que sou louca pelos oráculos. Eu posso não trazer isso aqui, mas no meu íntimo eu coleciono oráculos desde muito nova. Eu tenho uma coleção minha, eu tenho coleção herdada da minha tia-avó, da minha tia. Então é uma coisa muito minha. E eu tava tentando fugir disso, só que fugir disso é fugir da minha prosperidade. É negar a parte minha. Então eu bloqueei o fluxo da prosperidade de vir. A partir do momento que eu voltei a falar, ok, sim, eu sou, isso faz parte de mim, eu sou oraculista, eu leio tarô, tudo bem. E falar, ok, se vão me ver como uma pessoa mística ou não interessa. Essa é a pérola. As coisas começaram a ficar mais leves. Começou a fluir com mais facilidade, porque eu me permitir ser. Eu estou me permitindo ser quem eu sou. E não escondendo uma parte minha, que faz parte do meu trabalho, não só parte da minha essência, para que eu não gere uma visão negativa de outras pessoas. Então, em que área da tua vida, o que você está fazendo, que você está tentando mascarar quem você é,
para ser aceito, ou por não ter medo de julgamento, ou porque você quer controlar o que as pessoas pensam a teu respeito. Porque isso está travando a sua prosperidade. Você precisa se atentar para isso. É importantíssimo a gente ter essa visão de que a prosperidade ela é uma construção ligada à construção da nossa identidade, da nossa autoestima. Dentro da minha metodologia nas mentorias, eu falo justamente que existem 8 pilares centrais que definem a nossa autoestima. E um deles é o pilar financeiro, que ele afeta demais a nossa autoestima. E a gente precisa ter consciência disso. Você precisa, como ser humano, entender como é que você lida. Qual é a tua visão de dinheiro e qual é a tua visão de você? Porque a visão que você tem de você influencia como você lida com dinheiro. É inevitável. Inevitável. Então, se você quer prosperar, antes de você querer prosperar, é quem é você. O que você verdadeiramente quer. Isso é uma das coisas básicas que eu trabalho em mentoria, porque muita gente fala, eu quero mais dinheiro, mas na hora que eu falo quanto mais dinheiro, a pessoa trava. Se você não tem clareza do que você quer, você não constrói. Se você não tem clareza de quem você é, você também não constrói, porque você não entende o que é prioridade para você. O que é importante para você? Você se perde no meio do mar de oportunidades. Por isso que eu sempre trabalho nas mentorias, primeiro o alinhamento com o que você verdadeiramente quer. Porque quando você entende o que você verdadeiramente quer, a gente começa a ver o que está te bloqueando e como a gente tira do caminho. Por isso que se você nega quem você verdadeiramente é, você bloqueia a tua prosperidade, porque às vezes você acredita que algo é prosperidade e não é aquilo. É outra coisa. É muito importante a gente falar isso, porque o que é prosperidade para mim não é prosperidade para você. E talvez o que te ensinaram que é prosperidade não é prosperidade para você. Um exemplo básico, tem muitas pessoas, vamos colocar como felicidade aqui, né? Um exemplo assim, para muitas pessoas casar é um dos grandes indicadores de que a pessoa é próspera e feliz. Casar e ter filhos. Tem gente que casar e ter filhos não faz o menor sentido para a vida daquela pessoa. Então, a gente precisa alinhar isso. O que é prioridade para você? Para que assim você prospere. O que é importante verdadeiramente na tua vida? Para que assim você prospere. Boa noite, seja bem-vindo. A prosperidade ela é muito alinhada a quem você é. Então, primeiro seja fiel a você. Seja fiel aos seus desejos. Seja fiel aos teus valores. Seja fiel a você. Uma das lives que eu fiz um tempo atrás foi sobre traição. Sobre trair a si mesmo. Foi uma live ótima. Quem assistiu gostou bastante. Depois dá uma olhada aqui na página, assiste ela. Que eu falo sobre a importância de você entender se você está sendo fiel a você. Porque quando você trai as tuas vontades, você está aberto a ser traído por qualquer pessoa. E na prosperidade não é diferente. Quando você se trai, você trai a sua própria prosperidade porque você fecha o canal para que a prosperidade chegue até você. Então, a gente precisa alinhar isso com verdade. É real isso. A gente tem que alinhar isso. Quem eu sou, o que eu quero e que passos que eu posso dar para ir abrindo cada vez mais o meu caminho. Sendo fiel a mim mesmo. Quanto mais íntegro você é com você, mais fácil de você prosperar. E mais leve, sem culpa, da forma mais prática possível. Então eu queria fazer hoje um bate-papo bem rápido aqui, só pra gente alinhar sobre isso. Oiê! Só pra alinhar essa questão do merecimento. Além do merecimento, é a integridade de ser quem você é. Você se permitir ser você. Você pode se perguntar, mas pera lá, como é que eu faço esse movimento para me permitir ser eu? Né? Para poder prosperar. Boa noite! Para poder prosperar, e sendo você, o primeiro passo que você tem que fazer é entender qual é o teu objetivo. Eu falo que o pilar, assim, um dos pilares da autoestima dentro da minha metodologia é o pilar propósito. Eu trabalho muito isso em mentoria. O pilar propósito, que é o que você quer? Qual é o teu objetivo? O primeiro passo é você se alinhar com o teu objetivo. E a partir desse objetivo, você entender o que é importante para você ou não. Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do casamento, que eu acho que é uma coisa prática para a gente entender. Quando você quer um relacionamento, que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento aberto? É um relacionamento fechado? Você quer verdadeiramente casar com essa pessoa? Você só quer morar junto? Você quer ter filhos? Você não quer ter filhos? É você fazer esse plano. Mas esse plano vai do quê? De quem você é.
Porque quando você não segue esse plano, uma hora dá errado. Por exemplo, um casal que alinhou que nunca teria filhos. Porque uma das pessoas do casal não quer ter filhos. Só que chega um momento que uma dessas pessoas que fez esse combinado, oi, Andiara, ela chega e fala, ah não, agora eu quero ter filhos. Só que a outra pessoa entende que não faz sentido para ela. O que acontece? Se a pessoa é fiel a si mesma, boa noite, sua maravilhosa. Se a pessoa é fiel a si mesma, o casamento se rompe. A pessoa que não quer ter filhos. Por quê? Porque ela sabe que não faz sentido pra ela. Tem pessoas que acabam, não, ok, pelo bem do casamento eu vou ter filhos. Só que isso acaba tendo o quê? Problemas de relacionamento e muitas vezes problema na criação daqueles filhos, porque por um membro daquele casal ele foi um filho não desejado. Mas foi gerado para manter aquele casamento. Mas a pessoa não estava sendo íntegra. Então isso gera problemas com ela, problemas com o filho, problemas no relacionamento. Isso faz o quê? Quebra o fluxo de prosperidade daquela relação, porque a pessoa traiu quem verdadeiramente ela era e o que ela queria. A partir de que uma pessoa que numa situação dessa fala, não, ter filhos não é para mim. E ela fala, olha, eu sinto muito, eu te amo, mas assim não dá. Então, a gente termina aqui, por mais doloroso que seja, ela seguiu a verdade interior dela. Então, ela tem a possibilidade de encontrar um relacionamento alinhado com isso e prosperar neste relacionamento. Então, quando a gente fala de prosperidade, felicidade, a primeira coisa é ser íntegro com você. Então, eu falei a nível de relacionamento, que é o mais fácil de a gente metrificar, de ver. Mas quando você fala a nível de dinheiro, você está sendo coerente com o que você quer? Verdadeiramente? Um exemplo simples. Vamos supor que você queira fazer uma viagem. Só que você escolheu aquela viagem. Mas qualquer coisa que aparece na sua frente, você compra e você não consegue juntar dinheiro para a viagem. Das duas, uma, quanto essa viagem verdadeiramente é importante para você? Ou você verdadeiramente está comprometido, está se traindo por quê? Você tem que entender que as coisas que você faz ou as coisas que você não faz tem a ver com quão alinhado você está com quem você é e com o teu objetivo. E às vezes tem coisas que você escolhe que não é para você. Que você escolheu por um impulso ou porque alguém disse que era bom pra você. E quando você vai ver, não faz sentido com o teu mapa de vida, com a tua essência. E você desiste. A nível de prosperidade, eu conheço histórias, por exemplo, de pessoas que trabalhavam em lugares que pagavam muito. Muito mesmo. Tinha um salário bom. Só que a pessoa era completamente infeliz, porque aquele trabalho que ela tinha não tinha nada a ver com o que ela verdadeiramente gostava. Só que ela estava num trabalho que todo mundo dizia que, poxa, é o trabalho dos sonhos. Você ganha bem e tal, mas a pessoa era completamente infeliz. Chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ela saiu daquele trabalho, foi para um trabalho que ela ganhava muito menos, mas aquele trabalho a realizava. Então, aí ela passou a ter uma vida feliz, mesmo ganhando menos do que ela ganhava naquele trabalho, porque aquele trabalho a satisfazia. Por isso que eu quero dizer que prosperidade, o que é prosperidade para você? Porque tem gente que vai falar que a maior parte das pessoas fala ganhar muito dinheiro. Essa pessoa, por exemplo, ela chegou num ponto e falou, ganho muito dinheiro. Só que não sou feliz aqui. Não sou próspero. Eu tenho dinheiro, não tenho prosperidade. Porque prosperidade é você estar equilibrado e feliz em várias áreas da tua vida. Não você ter dinheiro. Dinheiro, ele compra muitas coisas, ele é muito importante, mas a gente tem que ver, a gente não pode, aquela coisa, vender a nossa alma por conta do dinheiro. A gente não pode ser escravo do dinheiro, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Só que para o dinheiro trabalhar a nosso favor, a gente tem que entender, ok, quais são os meus valores? Até onde eu me permito ir para ter dinheiro? O que eu estou disposto a fazer? E o que vale a pena ou não fazer? Por exemplo, na minha linha de trabalho, eu trabalho com energia. Eu ouço às vezes histórias de pessoas que agem de má fé com clientes para ganhar dinheiro deles. E eu acho um absurdo, não faz sentido algum para mim eu trabalhar com um cliente que eu vou fazer de uma forma que vai prejudicá-lo para prender ele a mim só para ele me dar mais dinheiro. Não faz sentido algum para mim isso. Isso é antiético. Isso é completamente contra os meus valores. Então eu não faria algo apenas para ganhar dinheiro. Porque o meu objetivo não é só ganhar dinheiro. Boa noite, Marluce. Meu objetivo é ajudar as pessoas com o meu trabalho. Então, e se eu sair desse objetivo focando no dinheiro, a última coisa que eu vou ser é você próspera, porque eu vou estar traindo os valores.
tá tudo bem aqui. Tá tudo bem, só tô dando um exemplo. Quem tá chegando agora, tá tudo certo. Eu vou estar atraindo os meus valores e eu não vou prosperar. Então a gente precisa alinhar o que a gente quer, o que é prosperidade pra gente, mas antes disso, o que é integridade pra mim? Primeiro, o que é ser próspero pra mim? Quais são os meus valores? Que é o que eu não abro mão. E aí sim, o que eu vou fazer? Como eu falei, o que é prosperidade pra mim? Prosperidade pra mim é ter dinheiro? É, sim. Mas é ser feliz fazendo o que eu faço. É ajudar o próximo fazendo isso. Qual o valor que eu não abro mão? Eu não abro mão da minha integridade só para ganhar dinheiro. Não vou abrir mão disso. Eu não vou vender a minha integridade para ganhar dinheiro. É um valor inegociável para mim. Tem gente que negocia para mim. Não tem negociação nisso. Eu sou íntegra no que eu faço. E vendo isso, como é que eu trago isso para o mundo com integridade? Respeitando os meus limites e a minha verdade. Aí eu vou achar prosperidade. Só que a maior parte das pessoas está fazendo o quê? Olha pro dinheiro. Não olha para si mesmo. Eu quero dinheiro. Não interessa a que custo. Daí você desalinha completamente da prosperidade. E às vezes você até consegue dinheiro. Mas ele vai embora, ele não fica, você não tá feliz, você sempre tá insatisfeito. E você sempre sente que tem alguma coisa errada. Por quê? Você não tá alinhado com você e com a sua prosperidade, então você não é feliz, você tem dinheiro. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é você estar bem com você. E por você estar bem com você, alinhado com o fluxo da vida, você tem dinheiro. São coisas diferentes. E é importante a gente alinhar isso. Que bom que você está gostando, que faz sentido. Tem que alinhar isso, porque enquanto você não alinha isso, você bate cabeça. E você não prospera. Não adianta. Bate cabeça e não prospera. Só que a gente tem que ser sincero, o mundo não é um lugar apto para você desenvolver a si mesmo. O mundo não está interessado em você ter autoestima, em você ter autonomia, em você respeitar. A última coisa que o mundo quer é isso, porque pessoas que não têm autoestima, que não têm prioridade própria, são fáceis de serem manipuladas, de serem controladas, de seguir a manada. Então ninguém está interessado que você tenha autoestima e autonomia, não se engane. O mundo não está interessado nisso. A questão é, só que para você ser próspero, você tem que desenvolver isso. Vê o paradoxo? E é esse o meu trabalho. Eu ajudo você a se fortalecer para ser próspero. Deixa eu ver a Marlutz aqui, Pérola. Eu esses dias estava com bloqueios e fui buscar respostas. Foi incrível. Achei o bloqueio lá no passado. Exatamente. Por quê? Às vezes você tá batendo cabeça e não sabe de onde vem o problema. Isso é muito comum. Eu faço muito isso em sessão pra gente descobrir onde é que tá a origem do problema. A Marlúcia aqui, por exemplo, falou, esses dias estava com um problema, foi buscar a resposta e descobriu o quê? No passado, porque as nossas dores vieram de lá, gente. Nada do que a gente vive hoje é de graça. Ah, eu não sei porque eu tô vivendo, veio do nada essa fase, nada vem do nada. É uma construção que a gente fez de pedrinha em pedrinha e foi empilhando até que virou uma casa, um castelo, daí a gente quer destruir de um dia pra noite. Não é assim, é um processo. E falando em processos, assim, semana que vem começa a nossa segunda vivência da deusa deste ano, que seja a deusa que você nasceu para ser. Maravilhoso, já tem gente dentro, a gente já tá organizando tudo bonitinho, porque no dia 15, às 7 da noite, nós começamos a vivência da deusa, que ele é um acompanhamento de um mês, justamente para você se reconectar com você e resgatar o teu poder pessoal, para você se conectar com quem você é, para tornar a vida mais leve, para se conectar com você e assim com a sua prosperidade. E quem tiver interesse de participar, manda mensagem aqui, eu quero, que eu te chamo no privado. Se você tá vendo isso em algum outro lugar, vai dar uma olhada embaixo que vai ter um link também para você saber mais detalhes. Mas a vivência da deusa, ela é uma vivência que é um acompanhamento de um mês em grupo, onde nós fazemos 3 encontros nesse mês e semanalmente tem mensagem dos oráculos no grupo e tem algum alinhamento para te ajudar a se conectar com você nesse processo, para que você consiga prosperar. Prosperar na área que você quer na sua vida, mas principalmente nesse caso equilibrando a tua energia feminina. Porque muita gente não sai do lugar porque não equilibra a energia feminina e masculina, que é o que, por exemplo, você tá dando demais, cuidando demais do outro e pouco de você. Aqui, a Marus falando, não vem nada do nada, as palavras malditas de amaldiçoar, sem noção na infância, na hora da raiva muitas vezes são mortais, verdade.
As palavras, elas são as maiores armas que a gente tem na vida para construir ou para destruir. A gente guarda isso com muita atenção. Eu vou falar uma coisa, eu falo isso mais em palestra, mas já que a Maluce trouxe isso, é legal a gente falar isso. A linguagem, a nossa fala, eu falo na minha metodologia que ela tem 3 funções. A de destruir, construir ou dominar. A destruir é de você falar, por exemplo, na hora da raiva, você fala o que você quer pra você mesmo ou pra outra pessoa e você destrói o sonho dela e acaba, às vezes, demorando muito tempo pra reconstruir ou a pessoa nem reconstrói. A de construir são quando você usa palavras fortalecedoras, de eu acredito em você, incentiva, sonha junto. E a de dominar é o quê? Quando você usa a predominância de um ou de outro mais na sua vida ou naquele momento. Por quê? Quando você... Que linguagem você tá dominando na sua vida? Você tá dominando a linguagem de destruição, de difamação, ou a linguagem de construção e de empoderamento? Para pensar. Porque é isso que faz diferença na tua vida prática, em você, se você é mãe ou pai, na criação dos seus filhos. É a linguagem predominante que você usa que vai gerar aquela consciência. No caso, por exemplo, da vivência da deusa, a gente vai fortalecendo justamente a dominância da linguagem positiva. Para que você volte a se conectar com a sua deusa interior, que é o teu poder, quem você verdadeiramente é com essência. Mas a maior parte das vezes as pessoas estão conectadas com o quê? Com a linguagem destrutiva, com eu não presto pra nada, eu sou uma idiota, nada do que eu faço dá certo, e você repete isso para suas crianças, e as crianças acreditam o quê? Que não vale nada, que não presta, que nunca vai ser nada na vida, você é um inútil mesmo. É isso que você tem que tomar cuidado. O que você está construindo? Ou o que você está destruindo? Deixa eu ver aqui. Foi lindo demais. É preciso ter muito cuidado, mesmo na hipótese de ser se ferido na matéria. Sim. Tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente diz, gente. Porque tudo que a gente diz, ele é um protótipo do que a gente vai criar. Porque o que a gente repete, a gente acredita. Sabe aquela velha história, aquele ditado, uma mentira dita muitas vezes vira verdade? Por quê? Porque você repetiu tanto aquilo, mesmo que seja mentira, que acaba virando uma verdade, acaba virando algo, já ouvi isso em algum lugar, então deve ser certo. E quando você repete muitas vezes algo, você cria esse caminho no teu inconsciente. Ou, se não é que repete muito, às vezes você repete muito, às vezes é um impacto emocional. Porque quais são as formas que a gente programa a nossa mente? A nossa mente, ela é programada de, vamos dizer assim, se a gente colocar 2 formas simples, por repetição ou por um forte impacto emocional. Então, por exemplo, tá na hora de uma briga e veio uma palavra maldita ali e bateu e ficou, programou, porque foi um impacto emocional muito forte. Ou você tá ali diariamente usando aquilo para o bem ou para o mal, que você pode ou que você não pode, em algum momento aquela semente entra na terra e frutifica. Então é isso que você tem que entender, como você funciona. E para você aprender a ser íntegro a você primeiro tem que entender quem você é e o que você quer. Quem se é complexo de se descobrir, porque isso eu falo que é uma jornada para uma vida inteira. Eu descubro algo novo sobre mim todos os dias. Por quê? Porque eu tô em contato comigo todos os dias. Eu mudo todos os dias. Todos os dias eu descubro algo diferente. Aqui a Malu falando semente do retorno. Sim. Todos os dias, porque eu me permito. E tem dias, pera lá, todo dia, tem dia que você não dá errado? Claro que tem dia que dá errado. Tem dia que dá errado, tem dia que dá muito errado, tem dia que eu procrastino, tem dia que eu caio, mas eu paro pra avaliar o que foi que eu aprendi com aquilo. E mesmo que eu não consiga fazer diferente, por que tá doendo desse jeito? Para que em um momento, quando eu estiver mais forte, eu consiga fazer diferente. Porque eu estou em constante observação de quem eu sou agora para construir quem eu sou no futuro. Porque eu não sou, né? Eu estou. Eu estou neste estágio, nesse momento, e daqui no final do ano eu estarei de outra forma. Porque eu estou caminhando para ser quem eu nasci para ser. E eu ainda não sei quem é essa pessoa, se eu for muito sincera com você. Eu sei partes dessa pessoa, mas o meu potencial máximo, eu não faço ideia, eu tenho um potencial ilimitado, assim como você. Eu não sei de tudo que eu sou capaz. E eu não preciso saber. Eu só preciso me dispor a ser o meu melhor, que a vida se encarrega.
E eu falo de coração porque eu não sei vocês, mas tem muita coisa nessa vida que eu fiz que eu não achava nem que eu era capaz de fazer. Que eu não sabia que eu tinha força pra fazer. Mas a vida se apresentou, eu fui lá e eu fiz. E eu falei, nossa, e algumas eu falei, nem foi tão difícil assim. E algumas ficou algo que falou, nossa, não foi tão difícil assim, e agora eu faço isso com naturalidade e com uma certa frequência. Porque eu me permiti ser. Aí tá o fluxo de prosperidade, é se permitir ser e aceitar quem se é. Porque às vezes você até trabalha no ser. Ah, eu sou isso, mas você aceita? Você se permite vivenciar isso no seu dia a dia? Você se permite vivenciar isso em 4 paredes, que é um lugar seguro pra você? E aí você trava todo o fluxo de prosperidade porque você não tá sendo honesto com você. É importante a gente trabalhar esse nível de honestidade. Ai, que bom que você se identificou. É importante você trabalhar esse nível de honestidade com você para você trabalhar a sua prosperidade. A prosperidade flui através de você. A prosperidade, ela é um reflexo de quem você é. Não tem jeito, gente. É real. Quanto mais eu me conecto comigo, quanto mais barreiras eu tiro e quanto mais eu me permito ser eu, mais próspero eu me torno. E é isso que eu quero pra você. Então, se você quer começar esse movimento de se conectar com você, vem pra Vivência da Deus, escreve eu quero aqui embaixo, que a gente vai abrir já, semana que vem começa uma nova rodada. A última foi poderosíssima, foi incrível, e essa próxima vai ser ainda mais poderosa. Nós estamos trabalhando essa conexão com a deusa, com os oráculos e tudo mais. E para você que ficou até aqui, eu vou tirar uma mensagem dos oráculos para você, né, do meu tarô, que é um conselho para te ajudar a se reconectar com você. Então, bora lá. Todo mundo que se conectar com essa live, mesmo se você assistir gravado, serve para você. Que é uma mensagem dos oráculos para te ajudar nesse caminho de se conectar com você, de ser íntegro com você para prosperar. Bora lá, tirando a mensagem dos oráculos. A primeira carta que saiu aqui é o Sol. O Sol fala justamente, gente, esse baralho ele brilha mais do que o Sol, por isso que ele é difícil de ver também. O Sol, ele fala que é importante você acreditar em você. Você se permitir brilhar para que você verdadeiramente prospere. Então você tem que olhar para você e valorizar quem você é. Você não está valorizando verdadeiramente o potencial que você tem. Você precisa tomar cuidado com as suas emoções negativas, com os seus vícios, com pessoas que podem te influenciar de uma forma negativa. Esse aqui é o diabo. O diabo, ele fala muito sobre o quê? Você tem muitas vezes energias internas, que é tipo crenças, pensamentos, vícios emocionais, que estão te impedindo de prosperar. E também são alimentados por más companhias, por pessoas mal intencionadas. Então você tem que tomar cuidado com esses sabotadores internos e externos que podem te tirar do caminho da conexão de você, fazendo te desacreditar de você mesmo. É importante você tomar uma decisão, porque assim, escolher, ser quem se é uma escolha, gente, de verdade. A verdade é essa, você escolhe quem você quer se tornar. Então você escolhe se você deseja ser a sua melhor versão, se você deseja ser mediano ou se você deseja ser outra pessoa. É difícil falar isso, mas tem gente que escolhe ser outra pessoa, porque acha que a outra pessoa é mais interessante. Então a verdade é, o que você quer? É hora de escolher verdadeiramente o que você quer da tua vida, o que você quer pra você, qual é o teu objetivo? Entenda, a sua prosperidade só vai fluir quando você tiver clareza do que você quer e pra onde você tá indo. E pra fechar, deixe o passado no passado. Esse aqui é o julgamento, esse aqui é o carro, tá? Essa aqui é a carta do julgamento. Ele fala o quê? Deixa pra trás o que tem que ficar lá atrás. Aprende com o que você vivenciou até aqui, mas deixa no passado, que é o passado. Não leva o passado com você. Uma das coisas que tá te travando de se permitir ser você são as mágoas que você tá carregando do passado que não servem mais. Então, aprende o que tem que aprender com o passado, solta e supera pra poder ir adiante. E basicamente, meus amores, é isso aqui que eu queria trazer pra vocês, essa importância de vocês se conectarem com vocês. Então, olhem pra dentro. Para você ser próspero, você tem que olhar para dentro primeiro e se permitir ser próspero, tá bom? Até puxei aqui, foi até uma emoção, ó. Puxei e voou. Se permita ser próspero. É isso, eu vou finalizar a live aqui hoje, tá? Era uma live só pra gente trazer essa importância entre prosperidade e conexão com você.
Quem ficou interessado na vivência? Que bom que você gostou, Simone. Depois contem pra mim as sacadas de vocês, eu gosto muito de saber. Me chama no privado pra contar as sacadas, o que vocês acharam, como é que foi pra vocês. Compartilhem essa live com outras pessoas, que vai ficar gravado, tá? Então compartilhe, que bom que você também gostou. Marluce, você também é uma linda. Deixa eu ver se eu tiro um print aqui com os comentários, peraí. Consegui. Aproveitem a mensagem dos oráculos e, como eu falei, se precisar de uma ajuda extra para conseguir alinhar, me chama no privado. Se falar para a vivência da Deus, eu acho interessante, mas talvez não seja o meu momento. A gente conversa, a gente agenda uma sessão de diagnóstico de presente, a gente entende qual é o teu momento, o que você precisa para se começar a se reconectar. Me chama lá, que quem quiser, eu quero, que assistir essa live, falar que eu quero uma sessão de diagnóstico, a gente agenda uma live, uma sessão exclusiva com você. Um beijo a todos vocês e a gente se vê na quinta que vem. Nós temos um Fofocas Terapêuticas com a Kedma Lúcia, tá? Maravilhosa, que é uma neuroterapeuta Hertz. E a gente vai falar, é preciso mesmo perdoar? Essa fofoca que a gente vai ter lá no YouTube. Então eu espero vocês lá. Que bom que você amou, Andiara. Quem tá chegando agora, a live tá finalizando, mas vai ficar gravada. Um beijo pra vocês e um ótimo final de semana.